Contexto histórico e político do romantismo inglês. O romantismo inglês nasceu exatamente no período histórico entre os anos 1785 a 1830, continente europeu iniciando na Alemanha e, posteriormente, Inglaterra, passos históricos do movimento. Período de grande contestação social, a Inglaterra em particular estava sendo profundamente influenciado pelas ideias da Revolução Francesa e, do mesmo modo, a Revolução Industrial. Foi exatamente em tal contexto social e político que se desencadeou o cenário do romantismo naquele país, possibilitando o nascimento de várias obras literárias fundamentais ao desenvolvimento do romantismo. Naquele momento histórico, a Inglaterra, século XIX, pôde se afirmar, sem dúvida, como a maior economia política do mundo. Forte economicamente, do mesmo modo militar, tem a marinha bem estruturada, de tal modo, com o capitalismo avançado e, consequentemente, o modelo produtivo tendo domínio dos grandes mercados de consumo. Com o maior parque industrial do mundo, não só comercializava seus produtos, como também era dono de territórios de diversos continentes. Operários para trabalhar nas fábricas com a Revolução Industrial, a Nova Inglaterra com espírito liberal. Pessoas que se originavam do campo antes da miséria estavam agora dispostas ao trabalho em troca da sobrevivência. O fenômeno da industrialização possibilitou a transferência da população do campo à cidade, surgindo assim a sociedade urbanista. Em 1800 foi realizado um grande censo. Somente 20% da população vivia nas cidades. Em 1851, as mesmas tinham mais de 50%, tendo tempo de grandes transformações. O momento político liberal possibilitou a evolução econômica, favorecendo naturalmente a burguesia. Ajuda no aparecimento da classe trabalhadora com etimologia de proletariado. Nesse contexto, nasce a classe urbana proletária e com a incorporação da figura feminina no mundo cultural e político, favorecendo o surgimento do romantismo inglês. Naturalmente, com a origem do novo público, o trabalhador se coloca ao lado dos ricos emergentes, aqueles que foram bem-sucedidos em suas fábricas. A Grã-Bretanha, um grande país, não estava unida. Diversos povos de contradições internas, regiões dominadas pelos ingleses. Dos bretões aos galeses, escoceses, povos que desejavam formar o país. A dominação de diversos setores da economia, a reação ideológica do novo tempo histórico provocaram inspiração ao romantismo. O primeiro momento do romantismo desenvolveu forte sentimento de nacionalismo, com características liberais. Os artistas dirigem suas atenções para objetivar os seus desejos. No entanto, alheio ao mundo em redor e voltando para si, faz com que o romantismo não só se caracterize pela defesa da liberdade e privilégio da emoção, como também pela atribuição de valores à experiência individual e à proposição da imaginação. O idealismo, fundamento indispensável, repleto de mistérios, sátiras, defesa da própria morte. O destino é marcado pela infelicidade. Belas mulheres, heroísmo e muito amor. A razão cartesiana fora sempre substituída pela emoção, ligada diretamente ao desejo da afetividade. Os temas de direito ao sentimento referem-se ao platonismo, ao amor, espírito de defesa nacional, à morte como perspectiva de saída diante das frustrações afetivas, os mistérios da vida cotidiana. Há ideologias de mundos imaginativos, o real e o criado,
O amor sempre compreendido numa perspectiva difícil, a vida romântica completa de sofrimento, emocionalidade social, as rivalidades entre famílias na busca da mulher amada. O amor representava muito sofrimento. No entanto, a grande razão da vida, a mulher, não tendo função social, cumpria o papel de procriação, entendidas como divinas. O amor sinônimo de dor. A mulher motivo da felicidade. Quando recusava a aceitação do amor, a vida para o homem não tinha nenhum sentido, motivo de suicídio. A Inglaterra era poderosa economicamente. No entanto, o que proporcionava status era ter o domínio da cultura francesa, conhecer o latim. As meninas eram criadas para o casamento, serem fiéis aos maridos, não necessitando estudar, sem envolvimentos políticos, a mais absoluta dependência dos seus maridos. Para os homens, as mulheres tinham função doméstica e reprodutiva. O domínio do homem era absoluto. A mulher com a obrigação da fidelidade, sendo que para o homem era permissível a vida paralela com amantes. Portanto, há o estabelecimento de uma vida cínica e cruel, sobretudo para a figura feminina, o que caracterizou o movimento em referência. Para os homens, as esposas praticamente existiam para a função da reprodução e do zelo pelo lar. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.